debate com os governadoráveis do Rio Grande do Norte, promovido ontem à noite pela TV Bandeirantes de televisão, foi frustrado para os telespectadores e eleitores que esperavam um debate propositivo, que as propostas apresentadas lá fossem execuíveis. Mas o que nós vimos e presenciamos foram candidatos trazendo propostas mirabolantes. Mirabolantes por quê? Porque simplesmente dizer que vai estruturar a saúde pública do Rio Grande do Norte sem lembrar o caos em que ela se encontra, é uma proposta mirabolante. Simplesmente afirmar que vai acabar com o analfabetismo do Rio Grande do Norte, sem observar a realidade local, é uma proposta mirabolante. Afinal de contas, resolver o problema da saúde, resolver o problema da educação, modernizar a segurança, são propostas muito interessantes para um estado que não o Rio Grande do Norte, porque essas propostas interessantes, elas se tornam mirabolantes no momento em que o caos, o problema, a situação é tão caótica que, na verdade, antes de trazer essas grandes propostas, os candidatos precisariam focar sim na realidade local e ver que antes de modernizar, de supermodernizar a segurança, há problemas pequenos, menores, mas que precisam ser resolvidos para tornar essa supermodernização da segurança exequível. Foi frustrante para os telespectadores e eleitores, foi vergonhoso para os candidatos, que não apresentaram propostas concretas, apresentaram sonhos, apresentaram utopias, tentaram colocar o encanto da sereia para os eleitores telespectadores, subestimaram a inteligência e a atenção de quem estava observando e assistindo ao debate. Mas aí agora vamos a alguns pontos do debate. O debate foi vergonhoso para o candidato Carlos Eduardo, que primeiro falou da Copa do Mundo, ainda lembrando a grande história de que quando ele foi prefeito da cidade de Natal, citou a administração dele como exemplo, mas esqueceu que foi na administração dele que a saúde da capital do Rio Grande do Norte enfrentou grandes e sérios problemas. Foi vergonhoso para o candidato Roberto Roncone. Esse não mostrou em nenhum momento a que veio. Falou de uma política humanista, falou de coração, falou de sentimento, mas esqueceu que ele vai administrar, na verdade, é o Rio Grande do Norte, caso seja eleito. Foi vergonhoso também para o candidato Iberê Ferreira. Iberê Ferreira, quando falou da Copa do Mundo de 2014, assumiu todo o bônus. Disse que foi no governo dele que conquistou a Copa do Mundo, que foi uma grande ousadia, que foi uma grande vitória. Mas esqueceu que foi no governo, que é no governo dele, que a saúde ainda não encontrou uma solução, que a segurança está altamente problemática e a educação estampa índices muito baixos. Iberê Ferreira esqueceu que, por exemplo, ele foi vice-governador de Vilma de Faria quando o Estado trouxe uma grande pecha de problemas sérios na saúde e na educação. Iberê Ferreira esqueceu que foi na gestão de Vilma de Faria que o Valfredo Gurgel não encontrou solução. Esqueceu que foi na gestão de Vilma de Faria que a saúde, a segurança se tornou ainda mais caótica, que após 7 anos de administração de Vilma de Faria, onde ele foi vice-governador, o hoje governador esqueceu que o IDEB, o índice do IDEB mostram que nós somos a 4ª pior nota no ensino fundamental. Mas, entre todos esses pecadores, o que pecou mais se chama Sandro Pimentel. Sandro Pimentel do PSOL estava indo até bem no debate, estava sendo mais provocador, mais aguerrido, e uma característica dele, estava indo bem, estava provocando, estava indo para o embate com os candidatos, mas Sandro Pimentel pecou, e pecou feio, no momento em que brincou com a saúde do governador Iberê Ferreira. Problemas de saúde, todos nós estamos passíveis. Então o candidato Sandro Pimentel jamais poderia confundir ou poderia fazer um trocadilho do problema sério de saúde do governador Iberê Ferreira com a saúde pública do Rio Grande do Norte. Se o governador Iberê Ferreira foi fazer o tratamento em outro estado, essa é uma questão dele. Obviamente que a saúde do Rio Grande do Norte está problemática, mas jamais o candidato Sandro Pimentel poderia ter proferido frases que eu aqui me recuso a reproduzi-las, tamanha foi a agressão do candidato. A senadora Rosalba Ciarline do DEM pecou no momento em que fugiu
e muito da pergunta do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, sobre o ProUni. Ela foi falar do sonho da educação exemplar do Rio Grande do Norte, dos projetos de tornar uma educação integrada no Rio Grande do Norte, mas a pergunta do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, era sim o porquê dela não ter contestado o DEM no momento em que entrou com ação contra o ProUni, uma ação judicial contra o ProUni. A senadora Rosalba Ciarline fugiu muito dessa pergunta. Deveria ter mostrado, por exemplo, se fosse o caso, que ela contestou o DEM, a postura do DEM nacional, ou que ela concordava com a postura do DEM, mas não disse nem uma coisa nem outra, ficou em cima do muro. Mas, entre tantos pecadores, Sandro Pimentel, Carlos Eduardo, Iberê Ferreira, Roberto Roncone e Rosalba Ciarline, eu fico com a seguinte questão: quem pecou mais mesmo foi Sandro Pimentel, porque com saúde não se brinca e passíveis estamos todos nós de termos problemas de saúde. A saúde pública do Rio Grande do Norte é grave, é caótica, isso é um fato incontestável, isso é senso comum. Agora, o que não pode ser senso comum é confundir, é colocar os problemas pessoais e brincar com a vida das pessoas no momento em que se está falando de política administrativa, política eleitoral. Fica aqui a torcida para que no próximo debate os candidatos vão mais dispostos a levarem propostas exequíveis, para que no próximo debate o eleitor, o telespectador, não se sinta frustrado e envergonhado de ter candidatos como esses.